Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ao Evangelho deste domingo, dia 15 de setembro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Unidos nesse amor de Cristo, ouçamos agora com atenção o Santo Evangelho da liturgia de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 15, versículo do 1 ao 32. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome, vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ao pedir ao Pai que lhe dê a sua parte da herança,
o filho mais novo manifesta que quer ser independente de Deus. A Vulgata Latina usa a expressão portionem substantiae, e é quase inevitável lembrar a petição do Pai Nosso a que Deus nos dê hoje o pão nosso supersubstancial. De fato, Ele nos criou para que fôssemos dependentes dele, para que recebêssemos dele a substância necessária para a nossa vida. Essa é a correta relação entre o Criador e criatura. Mas o filho da parábola quer tomar o lugar do pai e prover o seu próprio sustento. O pai então divide a herança, dá ao seu filho a proporção que lhe cabe, e dias depois este parte para um lugar distante, onde dissipa os seus bens, é visitado pela fome e termina trabalhando para um patrão cruel, que o encarrega do cuidado dos porcos. E quando já se encontra submissa a um principado dos demônios, alimentando o prazer do inferno, que o filho pródigo cai em si e se lembra de seu pai. Deus está sempre movendo interiormente o pecado a si e chamando-o à conversão, mas sem que se encontre consigo mesma. Nenhuma alma é capaz de responder-lhe. Muitos pecadores não voltam para Deus porque estão hipnotizados por suas paixões desordenadas, que os impedem de perceber a divina brisa suave que os visita. Mas eu sou incapaz de sair dessa situação. Alguém pode indagar. É bem verdade que por si mesmos, todos são incapazes de sair da miséria do pecado. Daí a necessidade de redenção e da salvação, que Cristo opera ativamente em nós. Na parábola do filho pródigo, essa intercessão acontece de modo invisível, mas nas parábolas anteriores, contada pelo Senhor, há o pastor que sai à procura da ovelha perdida e a dona de casa que procura a moeda que perdeu. As duas figuras são imagens de Cristo e da Igreja, que correm atrás do pecador para trazer-lhe de volta a comunhão com Deus. Em nossa vida, isso acontece de forma bem clara, através do verbo interior que ecoa em nossa consciência, chamando-nos à conversão e à mudança de vida. Esse verbo, que fala aos corações dos maiores pecadores da face da terra, só pode ser ouvido por quem reduz os seus sentimentos ao silêncio. Ao falarmos com Deus, é preciso que abandonemos as vozes enganadoras da nossa carne e ouçamos a voz da fé, aquelas que dizem que não prestamos, que não temos mais jeito, que seremos sempre escravos. Essa, todavia, nos diz que Cristo morreu por nós, que podemos ser sim santos, que a sua cruz nos libertou do mal de uma vez para sempre. Se caímos na desgraça do pecado, levantemo-nos e procuremos o tribunal da reconciliação e da misericórdia de Deus. Embora estejamos chorando interiormente, há grande alegria no céu, por voltarmos definitivamente à sua casa. Reflita sobre isso, meus irmãos. Que todos vocês tenham um domingo abençoado por Deus.